Qualquer coisa eu te ajudo, Camila, tá? Tá. Porque eu tô com o ventilador ligado e aí vai secando a garganta. Autor. Eila falando como se fosse comigo, mas para o ar e nem sequer para si mesma, e eu só aproveito do que ela fala porque ela é de mim para mim. Ângela é o meu personagem mais quebradiço. Se é que chega a ser personagem, é mais uma demonstração de vida além escritura, como além vida e além palavra. Amo Ângela, porque ela diz o que não tenho coragem de dizer porque temo a mim mesmo, ou porque acho inútil falar. Porque o que se fala se perde como o hálito que sai da boca quando se fala e se perde aquela porção de hálito para sempre. Ângela, eu te amo tanto como se sempre estivesse te dizendo adeus. Quando estou só demais, uso guizos ao redor dos tornozelos e dos pulmões e dos pulsos. Então, quase cada um de meus pensamentos se externam e voltam para mim como respostas. Minha mais tênue energia faz com que eles logo vibrem, estremecendo em luz e som. Eu tenho que ser minha amiga, senão não aguento a solidão. Quando estou sozinha, procuro não pensar porque tenho medo de repente, pensar uma coisa nova demais para mim mesma. Falar alto sozinha e para o quê é dirigir-se ao mundo, é criar uma voz potente que consegue. Consegue o quê? A resposta. Consegue. Consegue o quê? A resposta. Consegue o quê? O quê é o sagrado sacro do universo. Autor. Eu também não sei não pensar. Acontece sem esforço. Só é difícil quando procuro obter essa escuridão silenciosa. Quando estou distraído, caio na sombra e no oco e no doce e no macio nada de mim. Me refresco e creio. Creio na magia, então. Sei fazer em mim uma atmosfera de milagre. Concentro-me sem visar nenhum objeto e sinto-me tomado por uma luz. É um milagre gratuito, sem forma e sem sentido, como o ar que profundamente respiro a ponto de ficar tonto por uns instantes. Milagre é o ponto vivo do viver. Quando eu penso, estrago tudo. É por isso que evito pensar. Só vou mesmo é indo. E sem perguntas por quê e para quê. Se eu penso, uma coisa não se faz, não aconteço. Uma coisa que na certa é livre de ir enquanto não aprisionada pelo pensamento. Ângela, tenho profundo prazer em rezar e entrar em contato íntimo e intenso com a vida misteriosa de Deus. Não há nada no mundo que substitua a alegria de rezar. Hoje varri o terraço das plantas. Como é bom mexer nas coisas deste mundo, nas folhas secas, no pólen das coisas. A poeira é filha das coisas. Meu cotidiano é muito enfeitado. Estou sendo profundamente feliz. Autor. Fale, Ângela. Fale mesmo sem fazer sentido. Fale para que eu não morra completamente. Ângela. Estou em agonia. Quero a mistura colorida, confusa e misteriosa da natureza, que unidos vegetais e algas, bactérias, invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, concluindo o homem com os seus segredos. Ângela. Vou tirar férias de mim e deixar Ângela falar. Se eu um dia for ler essas coisas que estou escrevendo, quero que no buraco negro da noite eu encontre milhares de fogos de artifício mudos, mas acompanhados pelos estilhaços de milhares de cristais cantantes. É esta noite escura que quero um dia encontrar fora de mim e de dentro. Ângela me deu agora um repente de mim e me senti feliz. Felicíssimo, não sei por quê. Aceito? Não, por algum motivo secreto, sinto uma grande carga de mal-estar e ansiedade quando atinjo o cume nevado de uma felicidade e luz.
Dói no corpo o ar purificado demais. Ângela tem asas. Gente, tá escrito Ângela mesmo ou autor? Nessa parte que eu acabei de ler. Autor. Aqui no livro tá escrito Ângela. Por isso que eu fiquei em dúvida. Faz mais sentido ser o autor, porque tá falando de Ângela. Será que é um erro de edição? Não sei. Se alguém mais estiver com essa edição aí, me fale. Na página 42. Vamos seguir. Ângela, eu gosto tanto do que não entendo. Quando leio uma coisa que não entendo, sinto uma vertigem doce e abismal. Autor. Quando eu era uma pessoa, e ainda não um rigoroso pleno de palavras, eu era mais incompreendido por mim, mas era-me aceito na totalidade. Mas a palavra foi aos poucos me desmistificando e me obrigando a não mentir. Eu posso ainda às vezes mentir para os outros, mas para mim mesmo acabou-se a minha inocência e estou mais em face de uma obscura realidade que eu quase pego na mão. É uma verdade secreta, sigilosa, e eu às vezes me perco no que ela tem de fugidia. Só valho como descoberta. Ângela, eu sou uma atriz para mim. Eu finjo que sou uma determinada pessoa, mas na realidade não sou nada. Autor. Eu pensava que um polídrico de 7 pontas se dividisse em 7 partes iguais dentro de um círculo, mas não caibo. Sou de fora. É culpa minha se não tenho acesso a mim mesmo? Ângela. Não caio na tolice de ser sincera. Autor. Afinal, Ângela, o que é que você faz? Ângela. Cuido da vida. A grande noite do mundo quando não havia vida. Autor. Ângela significa o único ser que ela é. Só existe uma Ângela. Nenhum ato meu sou eu. Ângela será o ato que me representará. Eu perdi de vista o meu destino. Meu pedido nunca se esgota. Eu peço. O que peço? Isto, a possibilidade de eternamente pedir. Eu não tenho nenhuma missão. Vivo porque nasci e morrerei sem que a morte me simbolize. Fora de mim sou Ângela, dentro de mim sou anônimo. Viver exige tal audácia. Me sinto perdido como se estivesse dormindo no deserto do Ministério da Fazenda. Ângela, agora estou me dirigindo diretamente a você e peço-lhe pelo amor de Deus para você enfim chorar. Queira, por favor, consentir e chore, porque, quanto a mim, não aguento mais a espera. Dê um grito de dor, um grito vermelho, e as lágrimas rebentam a comporta e lavam o rosto cansado. Lavam como se fossem orvalho. Ângela, sou pura? Autor. A pureza seria tão violenta quanto a cor branca. Ângela é cor de avelã. Tenho grande necessidade de viver de muita pobreza de espírito e de não ter luxo de alma. Ângela é luxo e me incomoda. Vou me afastar dela e entrar em mosteiro, isto é, empobrecer. Escolhi hoje para me vestir umas calças muito velhas e uma camisa rasgada. Sinto-me bem em molambos. Tenho nostalgia de pobreza. Comi só frutas e ovos, recusei o sangue rico da carne. Eu quis comer apenas o que era de nascedouros e provindo sem dor, só brotando nu como o ovo, como a uva. Esta noite não dormi com minha mulher, porque a mulher é luxo e luxúria, e faz dois de mim, e eu quero ser apenas para não ser um número divisível por nenhum outro. Bebi água em jejum e entrei devagar no meu próprio e inestimável e infinito deserto. Quando nesse deserto a penúria fica insuportável, crio Ângela como miragem, ilusão de ótica e de espírito, mas tenho que me abster de Ângela porque ela é riqueza de alma.
Agora me deu vontade de fazer Ângela pintar. Ângela. Estou pintando um quadro com o nome de Sem Sentido. São coisas soltas, objetos e seres que não se dizem respeito, como borboleta e máquina de costura. Autor narrando os fatos da vida de Ângela. Eu passo pelos fatos o mais rapidamente possível porque tenho pressa. A meditação secretíssima me espera. Para escrever, eu antes me despojo das palavras. Prefiro palavras pobres que restam. Rapidamente dou os traços biográficos de Ângela Praline. Rapidamente, porque dados e fatos me chateiam. Vejamos, pois. Nasceu no Rio de Janeiro, tem 34 anos, 1,70 m de altura e é bem nascida, embora filha de pais pobres. Une-se a um industrial, etc. Ângela. Eu sou individual como um passaporte. Eu sou fichada no Félix Pacheco. Devo me orgulhar de pertencer ao mundo ou devo me desconsiderar por? Autor. Ângela tem um doce olhar adoidado, veludo úmido, pérolas mornas mais castanhas e às vezes duras como duas nozes castanhas. Às vezes tem olhos como os de vaca que está sendo ordenhada, olhos suados, abelha coruscante e melíflua que me sobrevoa em busca do meu mel para ocultá-lo, em casulo como estava ocultado em mim. Ângela é ainda um casulo fechado, como se eu ainda não tivesse nascido, enquanto eu não abrir em metamorfose. Ângela será minha. Quando eu tiver forças de ficar sozinho e mudo, então soltarei para sempre a borboleta do casulo. E mesmo que só viva um dia, esta borboleta já me serve. Que esvoe suas cores brilhantes sobre o brilho verde das plantas num jardim de manhã de verão. Quando a manhã ainda é cedo, se parece igual a uma borboleta leve. O que há de mais leve que uma borboleta? Borboleta é uma pétala que voa. Ângela, a dança dos convidados. Irlanda, tu nunca me verás. Malta, de Malta, tu és a prisão. Um dedo sangrento aponta para cima. E eu me lembro do futuro. Neerlandesa, é o que sou. E sou setembro também, a quantidade de frutas que a madame tem. O cachorro à procura do próprio rabo. Acudam, incêndio. E eu sou música de câmara. Autor. Ângela é uma curva em interminável sinuosa espiral. Eu sou reto, escrevo triangularmente e piramidalmente. Mas o que está dentro da pirâmide, o segredo intocável, o perigoso e inviolável, esse é Ângela. O que Ângela escreve pode ser lido em voz alta. Suas palavras são voluptuosas e dão prazer físico. Eu sou geométrico. Ângela é espiral de finesse. Ela é intuitiva. Eu sou lógico. Ela não tem medo de errar no emprego das palavras. E eu não erro. Bem sei que ela é uva sumarenta e eu sou a passa. Eu sou equilibrado e sensato. Ela está liberta do equilíbrio que para ela é desnecessário. Eu sou controlado, ela não se reprime. Eu sofro mais do que ela porque estou preso dentro de uma estreita gaiola de forçada higiene mental. Sofro mais porque não digo porque sofro. Ah, que lindo! Ângela. E eu não passo de uma promessa, mas sou estrela. Sinto que sou estrela, espatifada. Sou caco de vidro no chão. Autor. Essa mulher é contundente para si própria, ela é as pontas agudas de uma estrela. Essas pontas faiscantes me ferem também. Você não sabe viver a partir de um instante clímax. Você o sente, mas não é capaz de prolongá-lo em atitude permanente. Você não aprende com ninguém, nem aprende consigo mesmo. Respeito você, embora você não seja meu igual. E eu sou o meu igual? Eu sou eu?
Essa indagação vem do que observo que você não parece saber a si mesma. Você talvez desconheça que tem um centro de si mesma, que é duro como uma noz, de onde se irradiam tuas palavras fosforescentes. Ângela, falando sério, o que é que eu sou? Sem resposta. Então tira o corpo fora. Sou Strauss ou sou Beethoven? Rio ou choro? Eu sou nome. Eis a resposta. É pouco. De repente eu me vi e vi o mundo. E entendi. O mundo é sempre dos outros. Nunca meu. Sou o pária dos ricos. Os pobres de alma nada armazenam. A vertigem que se tem quando num súbito relâmpago trovoada se vê o clarão do não entender. Eu não entendo. Por medo da loucura, renunciei à verdade. Minhas ideias são inventadas. Eu não me responsabilizo por elas. O mais engraçado é que nunca aprendi a viver. Eu não sei nada, só sei ir vivendo, como meu cachorro. Eu tenho medo do ótimo e do superlativo. Quando começa a ficar muito bom, eu ou desconfio ou dou um passo para trás. Se eu desse um passo para frente, eu seria enfocada pelo amarelado de esplendor que quase cega. Autor. Ângela é o tremor vibrante de uma corda tensa de harpa depois que é tocada. Ela fica no ar ainda se dizendo, dizendo, até que a vibração morra espraiando-se em espumas pelas areias. Depois, silêncio e estrelas. Conheço de cor o corpo de Ângela, só não entendi o que ela quer, mas dei-lhe tal forma a minha vida que ela me parece mais real do que eu. Ângela, minha vida é um grande desastre, é um desencontro cruel, é uma casa vazia, mas tem um cachorro dentro latindo. E eu, só me resta latir para Deus. Vou voltar para mim mesma. É lá que eu encontro uma menina morta sem pecúlio. Mas uma noite vou à sessão de cadastro e ponho fogo em tudo e nas identidades das pessoas sem pecúlio. E só então fico tão autônoma que só pararei de escrever depois de morrer. Mas é inútil. O lago azul da eternidade não pega fogo. Eu é que me incineraria até meus ossos. Virarei número e pó. Que assim seja. Amém. Mas protesto. Protesto à toa, como um cão na eternidade da sessão de cadastro. Autor. Ângela é muito parecida com o meu contrário. Ter dentro de mim o contrário do que sou é, em essência, imprescindível. Não abro mão de minha luta e de minha indecisão e o fracasso, pois sou um grande fracasso. O fracasso me serve de base para eu existir. Se eu fosse um vencedor, morreria de tédio. Conseguir não é o meu forte. Alimento-me do que sobra de mim e é pouco. Sobra, porém, um certo secreto silêncio. Ângela, eu só uso o raciocínio como anestésico, mas para a vida sou diretamente uma perene promessa de entendimento do meu mundo submerso. Agora que existem computadores para quase todo tipo de procura de soluções intelectuais, volto-me então para o meu rico nada interior e grito: eu sinto, eu sofro, eu me alegro, eu me comovo. Só o meu enigma me interessa. Mais que tudo, me busco no meu grande vazio. Procuro me manter isolada contra a agonia de viver dos outros. E essa agonia que lhes parece um jogo de vida e morte mascara uma outra realidade. Tão extraordinária essa verdade que os outros cairiam de espanto diante dela, como num escândalo. Enquanto isso, ora estudam, ora trabalham, ora amam, ora crescem, ora se afanam, ora se alegram, ora se entristecem. A vida com letra maiúscula nada pode me dar, porque vou confessar que também eu devo ter entrado por um beco sem saída como os outros. Porque noto em mim, não um bocado de fatos, e sim procuro quase tragicamente ser.
É uma questão de sobrevivência, assim como a de comer carne humana quando não há alimento. Luto não contra os que compram e vendem apartamentos e carros e procuram se casar e ter filhos, mas luto com extrema ansiedade por uma novidade de espírito. Cada vez que me sinto quase um ponto iluminada, vejo que estou tendo uma novidade de espírito. Minha vida é um reflexo deformado, assim como se deforma num lago ondulante instável reflexo de um rosto. Imprecisão trêmula, como que acontece com a água quando se mergulha a mão na água. Sou um palidíssimo reflexo de erudição. Minha receptividade se afina registrando sem parar as concepções de outros, refletindo no meu espelho os matizes sutis das distinções entre as coisas da vida. Eu que sou um resultado do verdadeiro milagre dos instintos. Eu sou um terreno pantanoso. Em mim nasce musgo molhado cobrindo pedras escorregadias. Pântano com seus sufocantes miasmas intoleravelmente doces. Pântano borbulhante. Autor. Tentar possuir Ângela é como tentar desesperadamente agarrar no espelho o reflexo de uma rosa. No entanto, bastava eu ficar de costas para o espelho e teria a rosa de per si. Mas aí entra o frígido medo de ser dono de uma realidade estranha e delicada de uma flor. Ângela. Como contato praticamente permanente com a lógica, surgiu-me um sentimento que nunca antes eu experimentara: o medo de viver, o medo de respirar. Com urgência preciso lutar, porque esse medo me amarra mais do que o medo da morte. É um crime contra mim mesmo. Estou com saudade de meu anterior clima de aventura e minha estimulante inquietação. Acho que ainda não caí na monotonia de viver. Dei ultimamente para suspirar de repente, suspiros fundos e prolongados. Autor. Ângela tem um diadema invisível sobre a densa coifa. Gotas brilhantes de notas musicais escorrem-lhe pelos cabelos. Ângela. Sou extremamente tátil. Grandes aspirações postas em perigo. Nas grandes aspirações é inerente o grande risco. Eis um momento de extravagante beleza. Bebo-a líquida nas conchas das mãos e quase toda escorre brilhante por entre meus dedos. Mas beleza é assim mesmo. Ela é um átimo de segundo, rapidez de um clarão e depois logo escapa. Autor. Sendo Ângela Praline um pouco desequilibrada, eu lhe aconselharia evitar situações de perigo que quebrem a nossa fragilidade. Nada digo a Ângela, porque não adiantaria pedir-lhe para que evite temeridades, pois nasceu para ser exposta e passar por todas as experiências. Ângela sofre muito, mas se redime na dor. É como um parto. É necessário passar pelo crivo da dor para depois aliviar-se vendo à frente uma nova criança no mundo. Ângela. Mas alguma coisa se quebrou em mim que fiquei com o nervo partido em dois. No começo, as extremidades relacionadas com o corte me doeram tanto que fiquei muito pálida de dor e perplexidade. Os lugares partidos foram, porém, cicatrizando, até que friamente eu não me doía. Mudei, sem planejar previamente. Antes eu te olhava de dentro para fora e do dentro de ti, que por amor eu adivinhava. Depois da cicatrização, passei a olhar-te de fora para dentro, e a olhar-me também de fora para dentro. Eu me transformara num amontoado de fatos e ações que só tinham raiz no domínio da lógica. A princípio, eu não pude me associar a mim mesma. Cadê eu? Perguntava-me. E quem respondia era uma estranha que me dizia fria e categoricamente: Tu és tu mesma.
Aos poucos, à medida que deixei de me procurar, fiquei distraída e sem intenção alguma. Eu sou hábil em formar teoria. Eu, que empiricamente vivo. Eu dialogo comigo mesma. Exponho e me pergunto sobre o que foi exposto. Eu exponho e contesto. Faço perguntas a uma audiência invisível e esta me anima com as respostas a prosseguir. Quando eu me olho de fora para dentro, eu sou uma casca de árvore e não a árvore. Eu não sentia prazer. Depois que eu recuperei meu contato comigo, é que me fecundei, e o resultado foi o nascimento alvoroçado de um prazer todo diferente do que chamam prazer. Autor. Ela vive as diversas fases de um fato ou de um pensamento, mas no mais fundo do seu interior é extra-situacional, e no ainda mais fundo e inalcançável existe sem palavras, e é só uma atmosfera indizível, intransmissível, inexorável, livre das velharias científicas e filosóficas. Vocês querem fazer uma pausa? A gente continua. Ai, dá vontade de ler sem parar. Essa é a verdade. Tem um trecho que você até comentou. Eu acho que a gente poderia ler ele de novo. Deixa eu ver. Au. Eu acho que foi esse que começa assim. Autor. Ângela é uma curva em interminável sinuosa espiral. Eu creio que foi esse que você comentou, Camila. Então, lê para nós. Você já começou? Pronto. Autor. Ângela é uma curva em interminável sinuosa espiral. Eu sou reto, escrevo triangularmente e piramidalmente. Mas o que está dentro da pirâmide? O segredo intocável, o perigoso e inviolável. Esse é Ângela. O que Ângela escreve pode ser lido em voz alta. Suas palavras são voluptuosas e dão prazer físico. Eu sou geométrico. Ângela é espiral de finesse. Ela é intuitiva. Eu sou lógico. Ela não tem medo de errar no emprego das palavras. E eu não erro. Bem sei que ela é uma uva sumarenta e eu sou uma passa. Eu sou equilibrado e sensato. Ela está liberta do equilíbrio, que para ela é desnecessário. Eu sou controlado. Ela não se reprime. Eu sofro mais do que ela, porque estou preso dentro de uma estreita gaiola de forçada higiene mental. Sofro mais porque não digo porque sofro. Não tenho isso a dizer mesmo, um suspiro. Essa frase ela podia ser colocada em outdoors, fazer blusa estampada com essa frase, escrever em post-it. Vou tatuar na minha costela, assim, ó. Essa frase, colocar ela em panfleto, distribuir pelos lugares. Mas eu achei muito bonito, porque no fundo, no fundo, é isso mesmo, né? Sofro mais porque não digo porque sofro. Eu acho que a ideia da fala e da narrativa muitas vezes é um destino para o sofrimento. E às vezes o não dizer, ele também é muito penoso, né? Porque já se tem ali uma energia sendo gasta no sofrimento em si, e ainda vai existir mais uma energia para não dizer, né? Para guardar. Porque isso não é também sem um custo, né? Mas esse parágrafo eu achei muito bonito, porque de algum modo eu acho que também está sustentando muito aquela ideia, delineando um pouco mais, né? A ideia que a gente começou a falar dela na semana passada,
desses opostos, né? De Ângela, talvez como essa coisa que escapa ao autor. Eu não consegui não ver dessa forma, mas essa dicotomia que eu acho que pode existir em cada um de nós mesmo, né? Eu acho que existe alguns autores e algumas Ângelas que nos habitam. Essa ideia de não errar, ele falou, eu não erro. Essa coisa da linearidade, e Ângela parece ser esse oposto a isso, né? Ele fala que não erra, mas ao mesmo tempo ele fala que está preso dentro de uma estreita gaiola. A condição, talvez, de não errar é justamente não viver, né? Eu acho que ele está falando um pouco disso. Eu tive uma história muito maluca com esse livro, né? Uma história não, uma experiência. Hum, Que eu lembro que quando começou a votação no grupo, eu sequer cogitei o sopro de vida, porque eu estava muito envolvida em Helena Sixto e eu votei em um dos livros da Helena, porque eu estava muito envolvida na leitura dela e eu pensei, eu já li muito Clarice esse ano, eu acho que eu vou dar um voto para Helena. E aí, assim, através da votação democrática, o Sopro de Vida ganhou e eu relutante comecei, né? Porque eu acabei me envolvendo muito com a Helena. E eu ainda eu não ouvi nada desse livro, não tinha ouvido resenha, não tinha lido sobre nada. Eu já assisti muita entrevista de Clarice, ela falando várias obras e comentando, mas um sopro de vida eu não tinha vislumbre do que poderia ser. E tava esse mistério na minha cabeça e eu não comecei a ler, não li a sinopse, não fiz nada. Eu esperei exatamente começar na segunda-feira que a gente ia começar. E antes de começar a leitura, no sábado, no fim de semana, no sábado, eu saí com um amigo meu e eu estava conversando com ele, incrivelmente, parece coincidência, parece que eu estou mentindo, mas não era. Mas eu estava falando com ele sobre essa relação da criatura e do criador. E como isso estava consumindo minha cabeça, porque eu comecei a estudar escultura e a me desenvolver mais nessa área, que era uma coisa que eu já tinha vontade. E aí comecei nas aulas de escultura e eu estava muito envolvida nisso. E eu compartilhando com ele, porque ele é um artista também, e ele, enfim, a arte dele é outra coisa, é pintura, é óleo sobre tela, mas eu tava falando para ele, falei, né, fulano, você não tem essa sensação de quando você está criando alguma coisa, você querer que essa coisa crie vida? Porque eu sinto que eu sou um pouco apaixonada por tudo que eu toco, ou tudo que sai daquele barro, ou tudo que sai da argila. E eu queria muito me apaixonar, assim, que eu desse vida a qualquer coisa e essa coisa vivesse um romance comigo. Tipo, é o meu sonho. Eu fico muito pensativa sobre as coisas que eu crio, as coisas que estão lá ao meu redor, e eu fico querendo trocar uma ideia, experimentar um mundo com ela. E ele tem outra experiência com isso, enfim, ele disse que o olhar que ele tem é mais maternal, que tudo que ele cria para ele é como se fosse um filho dele. E eu fiquei muito pensativa sobre isso, porque eu disse assim, como você não se apaixona, né? Fui para casa pensando isso. Como assim ele não se apaixona? Como assim uma coisa tão linda não entra como uma faca no peito dele, assim, como se fosse um cupido, uma flecha? Eu sou totalmente diferente de você, eu falando para ele. E aí, isso no fim de semana. Aí, na segunda, a gente teve a primeira leitura. E eu ainda não tinha entendido muito bem. Eu assumo que na primeira leitura eu ainda não tinha captado que era um autor e sua obra falando. E aí, na terça, eu tive aula de escultura e eu continuei as páginas, né? Peguei o livro, sentei no ônibus e fui devorando, devorando. E foi isso que a Camila disse, né? Da vontade de não parar mais. E foi o que aconteceu. Eu quase terminei o livro, de tanta vontade que eu estava de ler. E perceber que era exatamente isso que eu estava precisando ler. É uma coisa que parece, sei lá, escrito nas estrelas, né? Eu paro de ser um pouco existencialista nesses momentos da vida, porque eu começo a acreditar em destino, não é possível. E aí perceber mais uma vez que os pensamentos de Clarice de certa forma, ainda se encaixam tanto nas nossas experiências de hoje. E assim como outras escritoras, é muito interessante você abrir um livro e pensar que há anos, séculos atrás,
em uma outra realidade, as pessoas têm tinham os mesmos questionamentos que a gente tem hoje, entendeu? E escreviam sobre isso. E estar documentado hoje em dia para a gente tocar e ver que realmente, você não está sozinho em algum lugar do mundo, alguém já pensou uma coisa parecida e vocês compartilharam um pensamento. Não em um espaço-tempo igual ou mesmo, mas em um dado momento antes, enfim, ou ainda vai acontecer de alguém pensar alguma coisa também que você está pensando. E eu me senti muito envolvida, realmente. Assim, eu realmente considero Paixão Segundo GH uma das leituras mais lindas que eu já tive de Clarice, uma das melhores. Mas eu estou começando a reconsiderar a minha experiência com o Sopro de Vida, porque tem sido assim, cruel mesmo, no sentido bom da palavra. E tem um trecho que eu achei o mais lindo, que foi, que no meu livro está na página 41, que ele fala assim: é, bebi água em jejum e entrei devagar no meu próprio e inestimável e infinito deserto. Quando nesse deserto a penúria fica insuportável, crio Ângela como miragem, ilusão de ótica e de espírito, mas tenho que me abster de Ângela porque ela é riqueza de alma. Agora me deu vontade de fazer Ângela pintar. E esse trecho, para mim, eu lembro que eu fechei assim o livro um pouquinho e fiquei pensando sobre esse pequeno trecho, né? De como de como ele mais à frente vai falar também. Eu não quero dar grandes categorias, ou eu quero datar fatos, ou dizer dados que chateiam a gente. Ele quer falar sobre traços biográficos de Ângela, né? Esse valor ordinário que tem na coisa, né? Ele pode falar da grande abstração de Ângela, mas eu acho que tem uma coisa na nuance das coisas mais ordinárias do dia, né? Das coisas mais simples, da coisa mais pequena, talvez, que se torna tão grande, já que ele olha tanto para Ângela, conversa tanto com Ângela e começa a trazer traços tão simplórios dela, e aí ele fala assim sutilmente, né? Como tem vontade de fazer a Ângela pintar. Eu achei isso muito, muito fofo. É isso, meu pequeno comentário. Eu tenho a impressão, Bia, assim, primeiro muito, muito bonito isso que você disse, né? Acho que também a possibilidade da gente se abrir a um livro e se deixar ser também capturada por ele é muito interessante, né? Assim, essa capacidade. Eu também acho que eu não tinha votado nesse livro. Fiquei um pouco resistente, mas entrei na onda e me surpreendendo muito também. E eu acho que é um pouco do que a Ângela ensina, né? De poder se aventurar nesse não saber, porque eu sinto que o autor, ele quer o sentido. E Ângela, ao saber do não sentido, de que algo sempre vai ficar fora, isso também é a condição justamente da produção dela. Ela tem um momento que ela diz: só o meu enigma me interessa. Parece que ela não tem medo desse não saber, dessa surpresa, do desconhecido. E ele, por outro lado, eu sinto que tem. Eu sinto que algo deixa ele preso. É como se eu fosse pensar em termos da linguagem. Ele é a metáfora que quer ficar preso num sentido, e ela é a metonímia, que desliza, né? Que vai de uma coisa para outra. E isso vai fazendo ela produzir. Eu lembrei daquela música, eu acho essa música linda. É a música do Milton Nascimento com o Chico Buarque, O que será que será? E essa música, ela é inteira uma pergunta, né? Eles estão o tempo todo nessa música perguntando o que que é isso? O que será que me dá, que me bolhe por dentro, que não tem nome nem nunca terá? Se eles soubessem o que é isso, será que essa música existiria, né? Se a música, a condição da existência dela é a pergunta de uma coisa que eles não sabem o que é, se eles soubessem, será que essa música existiria? E aí eu penso que Ângela, ela suporta, ela sustenta esse não saber. E isso faz com que a criação exista. Já o autor parece que se defende desse não saber, né? Mas isso empobrece a experiência.
Eu fiquei pensando nisso. Fiquei reparando, assim, não sei se foi a minha interpretação, né, também, quando eu fui lendo. Parece que, assim, o autor vai invejando a Ângela de um certo lugar por ela ter um jeito de ser ou lidar com isso que ela não sabe, de uma forma um pouco mais tranquila, na falta de uma palavra mais elaborada, assim, num sentido de que tá tudo bem eu me questionar aqui de quem eu sou. Não tem problema com isso, não. Tô me questionando e tô indo. E é isso. E aí o autor vai meio que dizendo assim, mas. E assim, o que eu achei curioso é que ela não tem resposta de nada. O autor acha que sim. E aí ele vai colocando ela em um lugar de, olha, como ela é, né? Dessa pessoa que né, quase que completa, assim, olha só, né? Ele vai subindo, vai colocando muito alto e distante dele, assim, quando na verdade a Angela também não sabe quem ela é, assim, ele está se questionando. Acho que o que vai distanciando e não diferenciando é justamente que a Angela faz as pazes com isso que ela não sabe dela mesma. E ela vai deixando a vida acontecer, e as coisas acontecerem, e vai sentindo, né, assim, o que ela tá vivendo, quem ela é, enfim. E o autor vai olhando para isso de uma forma, uau! E a gente tem costume de fazer isso na nossa vida, assim, né? A gente, a gente acha que o ideal, e aí eu volto de novo, eu tô pregada nesse ideal, né? Assim, o ideal a gente acha que o ideal é a gente saber todas as respostas e se conhecer e saber como a gente vai se comportar em determinada situação, e saber quem a gente é. Quando, na verdade, eu acho que o que faz a gente ser o que somos é o que a gente não sabe da gente. É o que a gente vai aprendendo a cada dia, né? Então, por exemplo, não é o livro que a gente gosta, é aquele que a gente não vai escolher. É o que vai escapando, que vai formando quem a gente é, assim, e dando pistas pra gente mesmo de quem a gente é. E aí eu não sei se vocês conseguiram ler o que eu mandei lá no grupo do processo de escrita desse livro, da Clarice. Ai, porque assim, é grande o artigo, né, que tá falando, mas o processo de escrita desse livro foi feito todo em partes de papéis espalhados e rasgados, né? E aí nesse artigo dessa reportagem, nesse artigo que foi publicado, ele tem as fotos desses papéis. E às vezes a Clarice acaba de escrever na folha e aí ela começa a escrever aqui do lado, nas bordas, assim. E aí tem momentos que parece que dá a impressão de que a tinta da caneta acabou no meio de uma palavra. E aí a Clarice pega outra caneta, por exemplo, tem a tinta da caneta azul acabou no meio de uma palavra, e aí ela pega a caneta vermelha e complementa aquela mesma palavra com outra tinta, assim, num sentido de
dá a entender que ela não queria parar de escrever, assim como a gente não quer parar de ler, né? E foi um boom, assim, ter visto esse processo de escrita, assim, ter visto, quem me dera, né? Ter visto, mas ter lido sobre, né? Esse processo de escrita. Ou mesmo do. Li, seu áudio tá mutado. Eu estava dizendo que parece fazer parte disso, que é o fluxo de consciência na literatura. Mas É. eu achei muito legal isso da gente ler um livro que a gente não votou nele, sabia? Eu Porque eu também não votei, tá, gente? costumo ter Fui isso, votado na secção também. mas é uma espécie de aposta. Eu faço muito isso. É assim, ai, tá, não era o que eu esperava. Mas vamos ver o que que a gente acha aqui? É, é. Vamos ver onde isso vai nos levar, né? Para onde que a gente vai? E assim, eu faço uma associação disso com o que eu também venho entendendo sobre a Ângela, né? Eu acho que a Ângela tem essa disposição. E eu torço para que exista um pouco de Ângela em cada uma de nós, gente, porque existe aqui um autor que tenta desencorajar. Eu acabei de ver uma parte que ele diz assim, que aconselharia ela a evitar situações de perigo que quebrem a nossa fragilidade. E é irônico, né? Ele tem uma coisa assim de tentar mesmo desencorajá-la, mas ela tá insistindo. E não sei, eu vi muito essa disposição da gente também, né? De, não foi o livro que a gente queria, mas vamos ver o que que a gente vai achar nele. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa pra gente levar pra vida. É um negócio que eu gosto mesmo. Eu penso muito numa análise com isso também. Vamos falar e ver aonde a gente vai chegar? Vamos só falar e ver para onde as nossas palavras nos levam? Vamos falar e vamos ver o que que a gente vai escutar do que a gente diz? E assim, a gente tenta organizar o texto, né, gente? Eu não sei vocês, mas a gente tenta organizar o texto. A gente tenta colocar ele num, numa linearidade, a gente tenta colocar ele numa organização, seja gramatical ou seja de concordância. Mas aí isso estaria mais do lado do autor, né? Mas de vez em quando escapa uma palavra ou outra que leva a gente para outro lugar. E eu acho isso um barato, tanto para uma análise, mas também para a vida, né? Eu, eu acho isso muito bonito. Então, A vamos. gente tenta organizar a vida. E aí vem a vida e fala: não, vocês não vão ler esse, vocês vão ler Clarice. A gente tenta organizar a vida, a fala, a análise, a narrativa, O né? grupo, O grupo. né? É um controle constante de tudo. Não, e eu gosto quando isso acontece, porque eu e a Lívia estava até comentando mesmo, a gente tinha votado na Sextou, na chegada da escrita, né, que a gente estava assim, super a fim de ler e tal, e aí de repente, não, é isso que vocês vão ler, não, e aí a gente se surpreende, e aí sabe aquela coisa assim, você fica meio que, não é vergonha de você mesma, mas é um negócio assim, você tropeça no próprio pé. Acho que é meio que isso, assim, sabe? Ó, idiota, que besta, tô achando que eu tô mandando em alguma coisa, quando na verdade eu não tô mandando em nada. E eu acho que aí eu identifico muito do autor nessa nossa vontade de ler Sextou, porque já era algo conhecido, era um terreno que a gente estava lendo ali, era um livro que, né, tinha chamado mais a nossa atenção e tal. E aí a Ângela vem e fala: não, vocês vão ler eu. Eu que é isso que escapa do que vocês querem, Uhum. mas que é isso que vocês precisam, talvez, nesse momento. Acho fantástico, assim. E aí a carta chega ao seu endereço, né? Hum. Eu acho que a gente começou muito como autor e vai terminar muito como Ângela. Eu espero. Bia, mas eu acho que a gente está fazendo isso desde a Paixão segundo GH, né? Eu acho que. Sim, sim. Bom, vamos ficar com isso? Ficamos com isso?
E aí seguimos semana que vem? O que vocês acham? Tá Seguimos. perfeito. Seguimos. Então, boa noite. Boa Até semana. lá, pessoal. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite.